Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas. Boa tarde, eu sou o Igor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre software livre e como você pode ganhar experiência ajudando alguns projetos de software livre. Mas antes, a gente precisa entender o que é software livre, né? Então, vou começar falando sobre as 4 liberdades, né, principais do software livre. A primeira, liberdade zero, a gente começa com zero, né, porque tudo na programação, a gente sempre começa com índice zero, né. Então, a liberdade zero é a liberdade de executar o programa como você desejar em qualquer projeto, né. Então, quando a gente fala em software livre, o core da situação, né, aquilo que a gente está falando é liberdade. Um exemplo que eu gosto muito de pegar são as distribuições do Linux. A gente tem distribuições para todo tipo, né? A gente tem aquelas que são mais específicas, que são para usuários mais específicos. A gente tem algumas que são para usuários que estão iniciando, que são mais amigáveis. Então, tipo, é a liberdade do usuário usar o programa do jeito que faz sentido para ele, do jeito que ele quer usar. Muitas vezes a gente não tem essa liberdade com um sistema operacional fechado, com um programa mais fechado. Ele já foi feito e fechado para aquele tipo de usuário, coisa que com software livre a gente não tem. Inclusive, essa liberdade número 0, ela diz que a gente pode usar ele até para fins comerciais. Então, você não precisa utilizar ele só como para um fim de usuário comum. Você pode também utilizar esses softwares com fins comerciais, não tem problema nenhum. Então, a liberdade número 0, ela diz exatamente isso. A liberdade 1 é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um requisito. Então, essa é uma coisa que eu até posso trazer um pouco da minha experiência pessoal, né? Quando eu comecei a aprender programação, uma coisa que eu tinha muita curiosidade era saber como os programas funcionavam. Então, quando eu era criancinha, lá aos 14, 15 anos, eu ia lá dentro dos executáveis do Windows, né? E tentava abrir e estava tudo criptografado, eu não conseguia ver nada, não conseguia entender nada. Aí depois que eu conheci o software livre, os repositórios do GitHub e tal, aí eu pude ver como eles realmente funcionavam, pude baixar o repositório, pude rodar as chaves, fazer as alterações, e nem que fosse uma alteração pequenininha, né? Não precisava ser um grande programador, fazer uma grande alteração, resolver uma grande issue. E às vezes fazer uma pequena tradução, alguma coisa que a gente nem vai colocar no repositório, mas só da gente ter o poder de alterar, né, um código-fonte, de ver como aquele programa está funcionando, traz muito benefício para a nossa carreira, para a nossa aprendizagem, né? E aí a gente, nessa liberdade, aprende que todo software livre também é um software open source. Então, necessariamente, ele vai ter que ser um software open source para ser um software livre. A liberdade 2 é a liberdade de redistribuir cópias de modo que possa ajudar outros. Até o Lucas falou um pouco sobre a gente ter a liberdade tanto de fazer modificações e até utilizar de forma comercial, né? Uma das coisas mais legais também da parte de software livre é a parte de comunidade. Então, a gente pode fazer melhorias nos programas, a gente pode fazer melhorias, adaptar eles de acordo com as nossas necessidades, e isso também ajuda a comunidade como um todo, porque à medida que a gente compartilha, a comunidade também tem acesso a essas modificações, a essas melhorias, a essas novas features que a gente vai colocando, né? E a liberdade 3 fala sobre distribuir cópias das versões modificadas, né, que é o que a gente falou agora, e dar à comunidade a chance de se beneficiar dessas mudanças. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Então, um pouco mais daquilo que a gente falou, né? Tendo acesso ao código-fonte, a gente pode trazer melhorias, a gente pode trazer mudanças para os nossos programas, e com isso a gente beneficia toda a comunidade. Uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o Elixir, né? Mas vou dar uma entrada agora. Quem conhece a linguagem de programação Elixir e faz parte lá do Telegram do Elixir, vê que a galera direto faz modificação, coloca novas mudanças ali e compartilha com a comunidade. Aí a gente vai lá, fala, não, isso aqui ficou muito bom, vamos fazer uma live ensinando isso daqui. Às vezes chama até para um podcast no Elixir em Foco, para o cara apresentar e tal. Então, essa última liberdade também entra muito a parte de comunidade, né? Como que eu fazer uma mudança que faz sentido para mim também beneficia a comunidade como um todo.
E agora a gente vai mostrar para vocês as principais licenças de software. Para um software ser considerado livre, ele tem que estar nessa licença aqui, que é a GPL, que é a licença lá do projeto GNU, do polêmico Richard Stallman. E a licença Apache, ela também é considerada uma licença de software livre, porém um pouco menos restritiva do que a GPL. A licença MIT, lá da faculdade, também é um pouco mais restritiva, menos restritiva, aliás, do que a licença da GPL. Então, essas são as 3 principais licenças. Quando você cria lá o seu projeto no GitHub, no GitLab, você tem que pensar na licença que você vai utilizar. Muita gente acaba passando batido, colocando qualquer coisa lá, ou nem colocando nada. Então, é interessante vocês saberem quais são as licenças e deixarem lá, porque aí vocês conseguem ajudar toda uma comunidade com o código de vocês. Os benefícios de contribuir com software livre. Montar um portfólio, né? Ou seja, quando você ajuda um projeto, você pode colocar lá no seu currículo que você montou, ajudou na contribuição desse projeto. Além, é claro, de ganhar experiência na prática, programando, ou às vezes ajudando de alguma outra forma. Montar uma contribuição para o bem comum, né? Como diz a própria licença, a gente vai ajudar toda uma comunidade com esse software. E fazer network, né? Que é o que a gente está fazendo por aqui desde de segunda-feira, aí, falando um pouquinho do software livre para a galera aqui na campus. Aí eu vou falar um pouquinho de como vocês podem ajudar. Vocês podem ajudar não somente com código, tá bom? Vocês podem ajudar também divulgando. Então, muito desse software que nós vamos mostrar aqui precisa de ajuda de divulgação. A sua distribuição Linux, por exemplo, precisa de ajuda da comunidade para ela alcançar um público maior. Traduzindo, então, tem alguns projetos que estão em outra língua, em inglês ou em alemão, e precisa de tradução, e muitas vezes não tem ninguém que saiba fazer essa tradução e ajudar. E reportando bugs. Muitos desses projetos, às vezes, estão em alfa ou em beta, e precisam de que a galera utilize e mande lá para o pessoal poder arrumar esses bugs aí. E, é claro, programando, né? Agora a gente vai mostrar alguns projetos que vocês podem contribuir. O CatJS é um grande exemplo do que eu acabei de falar sobre como vocês podem ajudar de outras maneiras sem ser programando. Ele é um software que você cria jogos em JavaScript, jogos 2D em JavaScript. Muito legal para crianças. Então, a galera que quiser ensinar crianças a programar com JavaScript, esse software é muito bom. Porém, eu não vi nenhum conteúdo em português sobre esse software. Então, a gente precisa, quem tem vários produtores de conteúdo aqui, a gente precisa começar a criar conteúdo em português sobre esse software, pequenas aulas lá de como fazer os jogos. E esse software é um grande software open source que poderia estar nas escolas, por exemplo, com a galera aprendendo aí JavaScript. Dá para fazer muita coisa nele, inclusive quando você instala, ele te mostra alguns jogos que, como exemplos, tem vários jogos legais lá, dá para criar muita coisa. Eu recomendo que vocês entrem lá. Aí lá no GitHub, vocês conseguem ajudar eles têm um grupo no Telegram também. Então, só que é em inglês, né? Precisa da galera aí que saiba inglês, que possa ajudar tanto na tradução, que algumas coisas estão traduzidas não muito bem lá no software, mas e também divulgando ele, né, para quem possa mostrar para mais pessoas e mais pessoas possam utilizar ele e contribuir também. Agora chegamos num ponto especial, que é o Big Linux, né, que é uma distribuição Linux brasileira que completa 20 anos esse ano. E no começo do ano, eles abriram algumas versões para a comunidade. Então, por exemplo, o XFCE, ele já está na beta 2. E precisava de gente para ajudar lá. A galera do Big, o Bruno, principalmente. E como é que você pode ajudar? De repente,
você nem sabe nada sobre Linux, mas sabe CSS. Precisaria de gente, por exemplo, para mexer nos temas, para fazer algumas adaptações. E é basicamente CSS. Então não precisa saber muita coisa. Uma outra forma também é se você sabe um pouquinho de HTML, JavaScript, o Big Linux usa uma tecnologia chamada Big Bash View, que é antecessor ao Electron. Então você consegue fazer todo o front-end lá do Big Linux usando HTML, CSS e JavaScript, e no front chamando o Shell. Então você consegue fazer vários programas legais lá, utilizando, e eles precisavam de gente que soubesse para poder fazer algumas adaptações lá, porque é uma versão que ainda está em beta, e também testando ela, instalando na sua máquina, vendo como é que ela está se comportando no seu hardware. A gente sabe que Linux é para funcionar aí na maioria dos hardwares, principalmente para quem tem um hardware mais fraco, o XFCE é excelente. Esse aqui também é muito especial, que é o LibreFlix. Nele você consegue ver vários filmes, séries, documentário. Inclusive, lá está o documentário do Aaron Swartz, o menino da internet. Recomendo, quem é de TI tem que assistir, é muito interessante. E, por exemplo, eles precisam fazer uma versão para Linux do sistema deles. E não tem ninguém ajudando eles, é uma comunidade pequena ainda. Tanto quem pudesse ajudar também com HTML, CSS, JavaScript. Se eu não me engano, tem algumas coisas em React também, para fazer adaptação do site. E com curadoria de conteúdo, porque o conteúdo deles são sempre 100% livre. Se eu não me engano, Creative Commons, que é o legado do Aaron aí para o mundo. Então, se vocês pudessem ajudar aí com o LibreFlix, eles têm um grupo no Telegram. Então, no final a gente vai deixar os nossos contatos, quem quiser depois, a gente passa. Eu acho que eu não falei do Big, né? Volta um pouquinho. O Big também tem um grupo no Telegram. Então, quem quiser ajudar o Big lá, de alguma forma, o grupo está lá ativo no Telegram. Não só a versão com XFCE, eles também têm a versão com Gnome, Cinnamon, outras versões que precisam de ajuda. A com XFCE que está mais bem encaminhada. E aqui é o Faker. Aqui é o Faker. Então, galera, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, né, com o Faker. Foi a minha primeira contribuição para o software livre. Eu não sabia nada até conhecer o Faker. O que aconteceu comigo era o seguinte: eu dava aula, né, de programação e sempre trabalhei com JavaScript, né? Acabou que uma empresa me contratou para trabalhar com Elixir. Elixir é uma linguagem de programação brasileira, foi criado por um brasileiro, que é o José Valim, e ela é open source também. Só que tem, como o Lucas falou, tem pouco material em português, apesar de ser uma linguagem brasileira, tem pouquíssimo material em português. Então já fica aí também, quem quiser conhecer a linguagem e criar material, traduzir documentação, é uma linguagem muito legal para isso. E acabou que eu fiz um curso, né, que falava da biblioteca Faker, e no meio do curso o cara falava: olha, tem umas coisas que não tem na biblioteca aqui, quem quiser colaborar, pode colaborar. Eu juntei o útil ao agradável, né? Falei, já que eu quero aprender Elixir, Faker e colaborar com open source, então tá aí uma coisa que eu posso fazer. Entrei lá no repositório, né, baixei, fiz uma contribuição simples, porque eu estava aprendendo Elixir na época, não sabia muita coisa. Então fui lá e coloquei 2 strings novas numa parte do repositório. E dei o push. Deu tudo errado, quebrou tudo. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito de resolver isso aí. Aí os testes não passavam. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá no repositório, ver quem é os administradores, mandar mensagem no privado para eles, pedir ajuda. Aí eu fui lá, adicionei eles no LinkedIn. Aí lá no LinkedIn, 2 me responderam. Aí um que me respondeu, ele falou, cara, vamos marcar uma conversa. Eu só precisava saber como passar o teste para fazer o push. Quando eu cheguei lá, eu só queria saber como fazer o teste. O cara me deu uma aula de arquitetura de software, ele passou slide por slide, e eu nem estava esperando nada. Eu falei, só um minutinho, vou pegar meu caderninho para começar a anotar aqui, que eu aprendi load balance, eu aprendi o core do Elixir, e o cara muito paciente. Então, essa é a parte de network que eu nem estava esperando, né? Mas beleza, aprendi, fui lá, colaborei, consegui colocar meu nomezinho lá, e aprendi Elixir, conheci outras pessoas também da comunidade,
que me mostraram o curso da Stone, que eu nem sabia que existia também. Então, é mais uma corroboração da que a gente falou aqui, né? Network, colaboração, comunidade, é uma das coisas que ajuda muito para quem está começando, e às vezes a gente nem sabe o quanto isso vai ajudar, né? Pode ir. E esse aqui é o Thunderbird, eu acredito que todo mundo conhece o Thunderbird. Ele quase se encerrou, inclusive, por problema de doação. E ele também tem como você ajudar o Thunderbird instalando ele. Na primeira tela inicial, ele pede para você entrar lá no Matrix. Tem um grupo lá no Matrix, você pode ajudar o Thunderbird. Ele é um gerenciador de e-mails, para quem não conhece, sensacional, que está vivo ainda. E é uma excelente... no caso, vocês podem ter, por exemplo, a Mozilla no currículo, porque ele é feito pela Mozilla. Imagina que legal vocês falarem que ajudaram o software da Mozilla. Então, ele é incrível. O Thunderbird é um programa que eu acabei vendo de novo recentemente. A gente fez postagem dele. E diferente do Igor, a Sociedade Pinguim não ajuda tanto com código, mas ajuda mostrando esses softwares. Então, a gente fez postagem sobre o Thunderbird, vídeo, mostrando como instalar, como trabalhar com ele. Esse aqui, antes de finalizar, eu quero só agradecer, então, o pessoal da Orange Joyce, em especial a Larissa, que trouxe a gente para cá, e junto com a gente ainda arrastou o movimento do software livre, que está aqui junto com a gente, que palestrou ontem, e também a TASFIN, que recebeu a gente de braços abertos, e, é claro, a Campus Party. Esse aqui é o Discord da Sociedade Pinguim, quem quiser entrar no nosso Discord, ou no Instagram. E a gente pode encaminhar vocês lá, quem quiser ajudar, alguma dessas comunidades aí, e de repente não lembra em qual lugar eles estão em diversos lugares, né? Entra lá no nosso Discord que a gente vai ajudar. O Igor, inclusive, está lá também. Quem quiser trocar uma ideia melhor com o Igor,